Seja bem-vindo a mais um devocional do nosso canal e hoje nós falaremos sobre um tema que a gente precisa demais no nosso dia a dia, que é o despertar do perdão. Eu quero te trazer uma perspectiva bíblica sobre o perdão e te incentivar a desenvolver isso na sua vida diária, porque esse é o desejo de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Primeiramente, eu mesma que estou ouvindo e fui ministrada por esse ensino. Eu creio, Senhor, que tudo que tu fala na tua palavra é possível que nós venhamos a viver com dedicação e em fé. E eu creio que a prática do perdão é algo libertador para as nossas vidas. Que nós possamos ser despertadas a desenvolver o perdão na nossa vida e na nossa rotina, no nosso dia a dia, para que a gente possa construir relacionamentos mais leves e duradouros por meio do perdão, que é um mandamento do Senhor para todo filho, em nome de Jesus. Amém! Já quero te incentivar a dar uma visitada nos nossos devocionais que estão no canal e compartilhar essa palavra com muitas pessoas. Vamos multiplicar esse conhecimento. Nós vamos ver aqui no texto de Marcos, capítulo 11, do verso 23 ao 25, é um texto muito conhecido e também um texto muito poderoso, mas pouco utilizado para falar a respeito do perdão. Marcos 11, vamos ler a partir do 23. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. Nós sabemos, queridos, que esse é um texto muito poderoso, que nós ouvimos muito no meio cristão. Muitas ministrações falam a respeito do poder da palavra, do poder da fé, que diz, e isso vai acontecer, porque assim como Deus disse, haja e ouve, nós também temos o DNA de Deus e podemos criar, podemos estabelecer coisas por meio da nossa confissão da palavra em fé. E aqui esse texto é tão poderoso que ele fala que se alguém disser a uma montanha, quão desafiador é para nossa mente humana imaginar uma montanha saindo de um lugar e indo para outra, não é? Pois é, a palavra de Deus está falando que aquilo que nós falamos em fé é tão poderoso que pode movimentar essa montanha de lugar. E isso é poderoso, mas nós sabemos que as escrituras, elas são completas e elas estão dentro de um contexto. Então, para que isso aconteça, nós precisamos praticar o verso 25, que fala: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ou seja, como é sério a questão do perdão. Nós sabemos que a fé ela é poderosa, mas o Senhor está nos inspirando aqui a ter fé também para perdoar os nossos irmãos. E que nós possamos, debaixo dessa revelação, entender que se nós declararmos coisas em fé, mas não andarmos no perdão, nós não vamos ter os resultados disso. Porque as escrituras, ela é uma coisa só e uma coisa completa a outra. Nós não podemos usufruir dessa promessa ou desse benefício se nós não cumprirmos com os nossos deveres. Não é assim? Nós fizemos promessas para os nossos filhos. Você vai ganhar um passeio, a viagem que você quer, se você passar de ano, se você se comportar o ano inteiro. Você vai construir isso e, se cumprir o seu dever, vai ganhar o benefício. Com Deus, como nosso Pai, também é assim. Deus nos dá uma ordenança, Ele nos passa um princípio e nós precisamos obedecê-lo para termos o galardão, o resultado da promessa. Porque senão nós nos criamos filhos mimados, que só queremos aquilo que o Pai pode nos dar, mas não deixamos que Ele trabalhe a nossa vida, o nosso coração e o nosso caráter. Portanto, o exercício de perdão é sim uma grande expressão de fé. Porque muitas pessoas acham que só precisam perdoar quando estão sentindo. Quando nós aconselhamos algumas pessoas, eu escuto mulheres, elas falam, mas eu não estou sentindo de perdoar ele me machucou. Eu não estou sentindo de perdoar ela porque ela falou mal de mim. Mas sabe, mulheres, eu fico pensando, Jesus, será que ele sentiu alguma coisa boa quando ele se entregou naquela cruz para nos perdoar? Será que aquele prego, aquele baita prego,
entrando nas suas mãos. Era confortável, ele estava sentindo, que coisa boa isso acontecendo, eu estou perdoando eles. Não, o perdão é exatamente o oposto disso, é uma decisão de fazer, ainda que a gente não sinta vontade, mas a gente sabe que é o que deve ser feito, porque Deus nos orienta. Então, para que a gente tenha resultados, nós precisamos obedecer, e mesmo sem sentir, ter uma vida de perdão e de perdoar. Assim como Jesus, pela fé, se entregou, ainda que ele não sentiu que aquilo era confortável, porque ele estava padecendo, sofrendo, como diz a palavra, mas pela fé ele obedeceu. E nós podemos obedecer, podemos decidir perdoar aqueles que nos maldizem ou que fizeram algo contra nós, para que nós possamos ser livres na nossa caminhada e ter os frutos da nossa oração. A falta de perdão, ela nos prende àquela situação. Você não consegue caminhar leve e livre, porque você volta àquilo, você fica preso àquela situação. E muitas vezes a nossa mente quer nos enganar, que nós estamos nos vingando, que aquela pessoa vai ver, porque eu não vou mais falar com ela. Mas não é sobre ela está continuando a caminhada dela. É nós que ficamos presos àquela situação e não vamos para frente, não fluímos naquilo que Deus tem para nós, porque estamos presos na falta de perdão naquela situação. E dessa falta de perdão, uma raiz de amargura, de rancor vem para o nosso coração. E sabe, como uma árvore. Essa árvore, ela tem tão profundas raízes para que ela permaneça de pé e suporte o peso dos frutos do seu tronco. A raiz precisa ser muito profunda. E essa raiz sustenta toda a árvore e os frutos. Você sabia que a falta de perdão, ela vai enraizando e vai ficando tão profunda como numa árvore. E essa raiz, esse rancor, sustenta algo que vai te impedir, como se fosse um obstáculo para o seu avanço. E torna a sua corrida, a sua caminhada com Deus pesada. Você fica preso àquilo como se estivesse te puxando. Mas esse não é o desejo de Deus, por isso que Ele nos inspira a viver uma vida de perdão. Decida você, não espere pelo outro. Faça a sua parte, se levante, decida perdoar, decida andar, decida viver livre daquele peso. Porque você não pode mudar as pessoas, mas o que lhe cabe, você deve fazer. Amém? Então, o perdão é uma atitude, sim, de fé. Porque o amor, ele é um mandamento de Deus. E se nós não cumprirmos o mandamento de Deus, nós não podemos andar em fé e ver as respostas da nossa oração. Porque Gálatas 5:6 vai falar que a fé opera pelo amor. E o amor anda de mãos dadas com o perdão. A nossa fé só será operosa se nós decidirmos andar no perdão. Então, quero te dizer, se você deseja ver os resultados da sua fé, decida andar em perdão, porque você vai ter uma caminhada leve e produtiva. Vai soltar esses pesos, soltar essas bagagens que você tem carregado por causa da falta de perdão. Sabe? Faça isso com os seus lábios, porque toda atitude de fé, ela tem uma voz. Você precisa dizer, eu te perdoo. Você precisa ir em oração. Se for necessário, você precisa ir até essa pessoa e falar. Eu te perdoo, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo, eu quero caminhar, eu quero que você me perdoe, eu quero liberar perdão sobre sua vida, porque nós precisamos dar voz e atitude à nossa fé, porque a fé, ela não é produtiva se ela não tem uma voz. Amém? Quando não queremos perdoar, nós estamos nos colocando acima de Deus. Porque se Deus falou que é possível e Ele nos ordenou que nós perdoássemos, nós estamos dizendo, Deus pediu, mas não é possível. Ele se enganou quando Ele me pediu isso, porque ninguém consegue perdoar isso. Você não sabe o que ela me fez. Ela levou meu casaco, que eu mais gostava, e nunca mais me devolveu. Eu não perdoo isso de jeito nenhum. Tá lá desfilando com o meu casaco e não me devolve. Aí a gente se acha cheio da razão, mas se a gente for olhar para o que Jesus perdoou na nossa vida, será que se compara a alguma coisa que a gente possa perdoar? É lógico que não. O que Ele fez por nós, nós não merecíamos. Portanto, o perdão não é dar aquilo que a pessoa merece, é dar aquilo que ela não merece, porque nós temos o amor do tipo de Deus e imitamos a Jesus, porque Ele fez a nós, nós podemos fazer para outros.
Amém? Isso é cumprir a palavra em fé. Porque a fé não é só para adquirir coisas, a fé também é para que nós venhamos a obedecer a palavra. Crer que nós podemos fazer o que a palavra diz. Então nós podemos perdoar aqueles que nos perseguem, nós podemos perdoar, nós podemos considerar o outro e pedir perdão e assim andar no amor do tipo de Deus. Lá em Lucas, capítulo 17, do verso 3 ao 6, nós vamos aprender que o perdão é uma atitude diária. Não existe relacionamento sem perdão, porque em algum momento você vai errar, ou em algum momento seu amigo, seu cônjuge, seus filhos também vão errar com você. Então, o perdão, ele é diário. Você precisa exercer a todo momento, porque você vai perdoar uma hora o seu esposo que lhe respondeu mais bravo, em outro momento você que vai responder e você vai perdoar ele, em um momento você vai vai passar da medida com seus filhos chamando atenção e você vai ter que pedir perdão, mas em outro momento seu filho vai lhe desobedecer e vai ter que lhe pedir perdão. Então isso é diário, é envolvido na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Você só vai ter uma amizade duradoura se você perdoar e for perdoado, porque em algum momento algo vai acontecer e o exercício do perdão vai ser necessário para que você ande de mãos dadas com essa pessoa. Então, o perdão é uma atitude diária. Por isso que nessa passagem nós somos encorajados a perdoar 70 vezes 7. E realmente é desafiador, porque no momento que nós somos ofendidos, a nossa carne não quer perdoar. E ali a resposta foi: não perdoe somente uma vez, perdoe 70 vezes 7. É muitas vezes, gente. Nós podemos perdoar além daquilo que a gente poderia naturalmente, porque o poder que opera em nós é sobrenatural. Então não adianta você falar, não adianta eu falar assim: ah, mas fez a mesma coisa. Ainda ontem você falou assim comigo e está falando de novo hoje. Eu não vou mais te perdoar, cansei. Nós estamos pecando, estamos indo contra o que a palavra diz. A palavra diz 70 vezes 7. Todos os dias nós podemos exercer o perdão. Mas sabe, quando nós nos arrependemos de todo o coração, é como uma mudança de rota. Nós nos arrependemos para não fazer mais. O desejo do nosso coração deve ser: eu não quero mais fazer isso. Eu não quero desagradar a Deus, eu não quero machucar pessoas. E eu vou ler com você aqui o texto de Lucas, no capítulo 17, e nós vamos encerrar com isso. Lucas 17, a partir do 3, vai falar assim: tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Verso 4, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Em outra passagem, fala 70 vezes 7. Aqui está falando o número de dias, como se fosse todos os dias. E aqui, no 5, os apóstolos responderam a essa colocação: aumenta a nossa fé. Ou seja, perdoar tanto assim, não, aumenta a minha fé, porque para perdoar tanto assim tem que ter muita fé. Foi isso que eles tiveram o ímpeto, a intenção de falar, porque realmente é uma decisão de fé. Vai envolver a sua decisão, vai envolver fé de acreditar. Deus disse, eu posso perdoar. Deus disse, eu posso pedir perdão. Eu decido matar a minha carne e obedecer a palavra. E aí então a resposta foi maravilhosa. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é desse tamanho assim, poderão dizer a esta amoeira, arranca-se e planta-se no mar, e ela obedecerá. Sabe, queridos, eu quero falar para você que se você decidir perdoar, a fé vai te conduzir para isso. E aqui a passagem não está falando que ela será do tamanho. A palavra no original significa como um grão de mostarda. Porque o grãozinho é desse tamanho, mas uma vez plantado, dá uma árvore enorme e produz uma multiplicação gigantesca. Ou seja, se você der um passo de fé em perdoar, você vai ver uma multiplicação de graça sobre você, para que você ande no amor, ande no perdão
e tenha uma fé muito operosa, que vai te trazer muitos resultados, orações respondidas através da obediência e da prática do perdão. Amém? Eu quero te encorajar, então, a caminhar nesse princípio e viver esses resultados, porque eles são de Deus para o nosso coração. Amém? Quero te agradecer a estar comigo até agora, a participar desse devocional e te inspirar. Se você precisa sondar o seu coração e ter uma atitude de fé em ir até alguém, pedir perdão ou perdoar alguém, que você possa fazer isso ainda hoje e não deixar para amanhã o que você já pode fazer em obediência a Deus. E eu tenho certeza que Deus irá lhe recompensar esse fruto de obediência. Eu amo você, fique na paz e que você viva na prática dessa palavra e do perdão. Um beijo e até mais.